Aleluias! Glória a Deus, vocês estão bem? Gente, que presença doce é essa? Eu não sei vocês, mas tem até cheiro essa presença. E Deus, Ele é muito bom. Tô nem conseguindo falar, como é que prega? Como é que prega? Deus é muito bom. Enquanto eu estava ali, a doce presença dEle veio envolvendo algo especial Ele tem nessa noite. E Ele me lembrou que hoje, durante o dia, eu estava lá. Toda vez é um parto, gente. Eu não sei vocês, mas para mim é um parto. E eu, Senhor, manda outro, Senhor. Porque tem tantos lá capazes, porque eu. E aí, quando foi à tarde, eu me derramei lá na presença do Senhor. E eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque Ele nos escolhe para um propósito. E nós muitas vezes queremos fugir do propósito. E eu lembrei de uma vez em que eu estava falando com Ele, e eu disse, Senhor, me usa nessa geração, não faça nada sem contar comigo. E Ele me lembrou disso. E eu quero te dizer que Ele continua sendo bom. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo quando a gente quer tirar a mão do arado, Ele continua sendo bom. A obra dele não depende de nós, mas Ele conta conosco para fazer aquilo que Ele quer fazer aqui. Ele conta conosco para mudar essa geração. Ele conta conosco para tocar nações. Ele conta conosco para fazer aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele projetou fazer. Nós somos a igreja dele. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 61. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, o Senhor veio. O Senhor veio essa noite, Pai. O Senhor está sobre nós nessa noite. O Senhor está sobre nós. A Tua doce presença nos envolve nessa noite, Senhor. A Tua doce presença, Senhor, está sobre nós. Aleluias. A palavra diz assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Durante esse mês nós estamos falando sobre o amado Espírito Santo. A primeira quinta foi falado sobre as suas 3 características. Quinta passada foi falado sobre os dons, mas eu prefiro chamar Ele de meu amigo, de meu amado, de doce Espírito Santo. Ao ouvirmos falar dele, o que nós precisamos lembrar é de relacionamento, porque o Espírito Santo é aquele que nos envolve, aquele que nos faz relacionarmos. Geralmente quando a criança ela tem falta da mãe, ela tem dificuldade em relacionamentos. E ela tem dificuldade em encontrar com o Espírito Santo, porque quem apresenta o Espírito Santo é a mãe. Quem dá esse aconchego, quem nos faz nos relacionarmos bem, é a nossa mãe, é a figura da mãe. Mas hoje eu quero falar não sobre as características, nem sobre os dons, mas eu quero falar por que nós somos cheios do Espírito Santo. E para que nós somos cheios? Porque tudo que Deus faz tem um motivo, uma causa e uma razão. E o Espírito Santo, Ele vem sobre a igreja por um motivo, por um propósito. Uma vida com o Espírito Santo é uma vida de plenitude e abundância. Uma vida com o Espírito Santo é uma vida de habitação. A habitação ela é diferente da visitação.
No antigo, os homens de Deus eram visitados. Mas no novo, Jesus disse: eu estou indo para que Ele venha e vocês sejam casa dele. Nós somos a habitação. Uma visita, ela vem e vai. Mas quando alguém vem e mora conosco, com tempo indeterminado para ir embora. Alguns o chamam de terceira pessoa para explicar a Trindade. Mas não existe um só versículo na Bíblia que diz que Ele é a terceira pessoa. E isso nos fez crescer com uma ideia de que 1, 2 e 3. Alguns usam o versículo de 2 Coríntios 13, 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam conosco, para dizer que é a sequência 3. Mas o Espírito Santo, não existe lugar dizendo que Ele é terceiro. Mas todos precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é Deus. Em Atos, no capítulo 5, versículo 3, quando Ananias vendeu a sua propriedade, e ele foi diante de Pedro, e Pedro falou para ele assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? E no final do versículo ele diz: você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então sabemos que o Espírito Santo, Ele é Deus. Também ouvimos falar que Ele só se manifestou no Novo Testamento, que não é uma verdade. E aí eu quero que você abra em Gênesis 1, se tiver aqui. Gênesis 1, que diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí esse Deus no original significa Elohim. Elohim significa deuses. Deuses criou o céu e a terra. Está falando que mais de um Deus criou o céu e a terra. E aí nós sabemos que o Deus Pai estava na criação. Sabemos também que o Deus Filho estava na criação. Porque em João 1:2 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Quem é a palavra? O Filho é a palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus. Mas em Gênesis 2, em Gênesis 1, capítulo 2, diz assim: que a terra ela era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, na criação, nós conseguimos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho, com a voz criaram o mundo. Mas o Deus Espírito Santo, ele pairava e ele gerou o mundo. O Espírito Santo de Deus é aquele que gera onde há trevas. Ele vem e gera vida. Onde há deserto, onde há deformidade, ele vem gerando. Esse mesmo Espírito, ele continua gerando dentro de nós toda a deformidade. Aleluias. E aí eu consigo ver em outro lugar que o Espírito Santo de Deus gera. Quando nós vamos para Lucas 1:34, diz que o Espírito Santo disse para Maria, o anjo disse para ela: o Espírito Santo te envolverá. Aleluias. Deixa eu só abrir aqui, travou aqui. O Espírito Santo pairou sobre Maria.
Quando o Espírito Santo de Deus, ele te envolverá e ele te cobrirá, ele estará sobre você. O mesmo Espírito Santo que gerou o mundo, gerou Jesus no ventre de Maria. Então nós podemos colocar aqui que o Espírito Santo, ele sempre esteve. Ele é Deus. Ele gerou o mundo e gerou Jesus para o mundo. Mas ele também gerou a igreja. Aleluias. Com a descida do Espírito Santo, foi inaugurada a igreja. Tudo que Deus faz na igreja é através do Espírito Santo. Tudo que Deus faz na igreja é através do Espírito Santo. Aleluias. Deus fala com o mundo através de quem? Do Filho. Porque a palavra diz que aquele que conhece o Filho, conhece a Deus. Jesus é o homem visível, é o Deus visível de um Deus invisível. Quando Jesus é apresentado ao mundo, Jesus é a redenção para o mundo. Mas Jesus disse assim, eu preciso ir. É necessário que eu vá. Porque quando eu for, eu enviarei para vocês o Consolador. Então quando o Espírito Santo, ele vem, ele gera a igreja. Aleluias. O ministério do Espírito Santo, ele é condicionado à igreja. Ela detém o espírito profético operado pelo Espírito Santo. Ele é a engrenagem da igreja. E é exatamente aqui que eu quero chegar, na pregação. Nós já entendemos que o Espírito Santo é Deus, que ele estava desde o princípio. Mas eu quero chegar no ponto em que ele desce. Eu particularmente, Josi, eu acredito que quando o anticristo vier reinar, a igreja irá subir. Por que, Josi, que você acredita nisso? Porque para o Espírito Santo descer e a igreja ser inaugurada, Jesus subiu. Quando Jesus voltar, eu acredito que o turno irá trocar. E não tem possibilidade do anticristo reinar enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui. Então eu particularmente, eu acredito nessa linha. Mas na verdade, passei aqui, me perdi. Eu quero ler então Atos 1. Está aqui? Atos 1, do 1 ao 8. A palavra diz assim: e em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, pois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo para os apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apresentou-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes
respondeu: não compete vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus passou 40 dias ali ensinando. Já não era Jesus, era o Cristo. O filho de Maria, ele já não estava ali. Era o Cristo ressurreto que estava ali. Então ele começou a ensinar como ele continuava fazendo. Mas assim como nos dias de hoje, os discípulos estavam preocupados na restauração de Israel. Assim como nos tempos de hoje, nós estamos tão preocupados com tantas coisas. E não deram ouvidos, eles não estavam conseguindo compreender. Muitas vezes nós como igreja não compreendemos aquilo que Deus está fazendo, a linguagem de Deus para esse tempo. E como que nós conseguimos entender? Pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus sobre nós, é que nós conseguimos compreender. Jesus lhe deu uma ordem: não saiam de Jerusalém. Enquanto eu estava escrevendo e lendo isso, eu lembrei de outra ordem. Deus fez todo o jardim, colocou Adão lá e lhe deu uma ordem: você pode comer de tudo que tem aqui, você pode se deliciar com tudo que tem aqui, mas a fruta da árvore da vida, essa não. Adão não obedeceu, mas os discípulos obedeceram. O plano de Deus para nós, de Gênesis a Apocalipse, sempre foi obediência. Sempre foi obediência. Em João, quando Jesus fala: aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Um pai, quando um filho é obediente, ele não precisa fazer nada, basta ser obediente. Ele agrada o coração do pai. Aleluias. Mas você sabe qual que é o nosso problema? Quando nós estamos no tempo da espera, nós aceitamos a instrução, mas o tempo da espera parece que tapa os nossos ouvidos. Deus vem, o Espírito Santo vem e traz para nós uma revelação, uma direção, mas entre a promessa e o cumprimento há um tempo. E esse tempo, ele nos faz perder a direção. Ele nos faz ter como tampões nos nossos ouvidos e nós esquecemos daquilo que Deus nos falou. O tempo da promessa, o tempo da espera, é o tempo em que nós devemos estar mais atentos. É o tempo em que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembrarmos daquilo que Deus falou. Lembrarmos daquilo que Ele nos prometeu. Mesmo nos tempos difíceis, nós não podemos esquecer daquilo que Ele falou conosco. O tempo da espera, ela nos faz chegar aonde Deus quer. E os 120, eles esperaram. E eles esperaram buscando. Como tem sido o tempo da nossa espera? Porque nós podemos estar simplesmente esperando, mas nós podemos esperar buscando aquele que tem a resposta na hora certa. Nós podemos esperar adorando. Nós podemos esperar nos enchendo, buscando mais dele. Nós podemos esperar com fome e sede dele. E os apóstolos eles
ficaram ali, aqueles 120, esperando. E o Espírito Santo veio sobre eles. E ele veio com poder. Sabe qual que é o problema? Nós esquecemos que sobre nós há poder. Nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E nós entramos em uma guerra como perdedores. Nós entramos em batalhas como se nós estivéssemos sozinhos. Nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse mais um. Nós acordamos e nós não falamos com ele. Nós fazemos tudo o que precisamos fazer. A nossa agenda está ali. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é convidado para aquilo que nós iremos fazer. E nós estamos sendo assaltados nas nossas guerras, porque nós não entendemos o que está sobre nós. Nós não entendemos o poder que está sobre nós. O próprio Deus está sobre nós. Ele nos ungiu. Ele nos capacitou. Enquanto eu falava para ele: Senhor, tem tantos mais capacitados, eu não tenho capacidade. Eu me lembrei de uma pregação em que o pastor falava assim: sabe por que você acha que não é capaz? Sabe por que você se importa por não ser capaz? Porque você realmente não é capaz. Nós não somos capazes de nada, porque toda a sua força está no seu próprio braço. Quando você entende que é Ele sobre você, você vai mesmo com medo. Quando você entende que é Ele sobre você, você sai para lutar as suas guerras. Nós estamos olhando demais para o nosso umbigo. Nós estamos nos achando super-homens demais, para sairmos todos os dias sem convidar o Espírito Santo para ir conosco. Nós estamos confiando demais na força do nosso braço. E vocês nunca se perguntaram para que é esse poder? Será que é só para dar um jeito na minha vida? Na sua vida? Mas Jesus responde: vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Vocês receberão poder para ir aonde tem que ir, cheio do poder de Deus. Vocês receberão poder para pregar o Evangelho, para curar. A palavra diz que nós faríamos coisas maiores do que Ele. O que está acontecendo com essa geração que não está fazendo nada? Será que o poder dele está menor? Eu não acredito nisso. Ou será que eu estou rejeitando o poder que ele já me deu? A palavra testemunhar, ela aparece em 2 sentidos na Bíblia. O ato de falar em juízo ou testemunha, ou demonstrar algo através de atitude. Quando falamos da nossa experiência com Cristo, nós estamos testemunhando dos seus feitos. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos poucas experiências com Ele. Sabe qual é o problema? Nós experimentamos Ele ali na conversão, no batismo. Experimentamos de vez em quando uma cura, mas não experimentamos Ele diariamente. Quando nós o experimentamos Ele diariamente, nós temos sempre experiências para contar. E quando nós contamos o que o Espírito Santo de Deus está fazendo através de nós, muitos recebem Ele também.
Nós queremos sair pregando, mas nós esquecemos que nós somos uma carta viva na mão de Deus. Nós esquecemos que toda autoridade está sobre nós. Então todos os meus momentos eu estou com Ele. Eu estou na academia, eu estou com Ele. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou com Ele. E será que estão vendo esse Espírito sobre mim? Será que dentro da minha casa estão vendo esse Espírito sobre mim? Será que esse Espírito está exalando pelos meus poros? Porque se Ele é o meu amigo, se Ele é íntimo de mim, Ele precisa exalar. Ou será que a religião, ela tem me afastado dEle? Oh, Espírito Santo. Sabe, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu analiso as Escrituras e eu vejo quantas vezes como nós interpretamos mal as Escrituras. Jesus diz assim: errais porque não conheceis as Escrituras. Em Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem tem mais de uma década aqui de crente, com certeza já ouviu falar assim: nem todo mundo pode estudar teologia, porque você fica arrogante. Meu irmão, a arrogância está dentro de você. Você estudando ou não, ela só espera uma coisinha para sair. Porque a palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Teologia está estudando quem? Estudando Deus. Podemos estudar Deus? Não. Mas quem é a palavra? O Filho. Então nós viemos de uma geração que usava um versículo assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, então eu não vou estudar muito não. Só que aí quando nós vamos para Moisés, quando ele tira o povo do Egito e aquele povo caminha com ele, aquele povo blasfema, peca, murmura e não morre. Mas no dia em que Deus escreve a lei e Moisés desce do monte, eles estavam adorando um bezerro de ouro. 3.000 homens morreram. A lei mata. Mas em Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desce e Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, 3.000 se convertem ao Senhor Jesus. Você entende? A lei mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, ele vivifica, porque o Espírito vem na graça. E nós achamos que a graça é um oba-oba. Mas a graça te dá livre acesso. A graça te dá a oportunidade de se achegar a Ele do jeito que você é. E o Espírito Santo em você começa a te transformar. Começa a mudar a sua história. Ah, Jesus. E eu quero terminar com esse tópico em que vocês já perceberam, quando nós falamos assim: fulano de tal, ele é cheio do Espírito Santo. Mas eu queria perguntar aqui: qual a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo? Quando nós pensamos em alguém cheio do Espírito Santo, nós imediatamente pensamos nos dons. Fulano de tal profetiza, cheio do Espírito Santo. Fulano de tal prega, cheio do Espírito Santo.
meu querido, ele pode estar sendo apenas visitação. Sabe qual a evidência de que alguém é a habitação do Espírito Santo? Gálatas 5:22. Tem aqui? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo. Não, eu quero ler antes. O 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o conflito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí o 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é quando ele dá frutos. A maior evidência de alguém que vive, de que é a habitação do Espírito Santo, ele não tem como, ele tem que dar frutos. Dia e noite ele precisa, ele vive em constante transformação. Se você é crente há muito tempo, você olha para a sua vida lá atrás e olha hoje e não houve transformação, desculpa, mas você não tem os frutos do Espírito Santo. E nós precisamos nos analisar todos os dias, porque nós queremos mesmo ter muitos dons, nós queremos mesmo falar, profetizar, e isso tudo é muito bom. Mas e quando você está lá no trânsito e não consegue sair nenhum fruto de você? E quando seu filho está derrubando a casa que nem o meu e não consegue sair nenhum fruto de você? Quando estão te perseguindo, te caluniando, te apontando e nenhum fruto sai de você? Desculpa, mas o teu dom não está servindo para nada. Eu achei que hoje era a noite do fogo descer, mas hoje é noite do churrasco subir. Hoje é noite em que nós vamos queimar a nossa carne, porque primeiro Deus falou comigo. Eu terminei de preparar a palavra, meu filho tinha derrubado todos os livros da estante. Falei, meu Deus, não é possível, eu vou ter que dar fruto agora. Porque a minha vontade, vocês sabem, né? E quando a palavra vem aqui para dar a resposta certa, qual fruto tem saído de nós? E aí eu fui dar uma pesquisadinha, porque eu gosto, gente. Desculpa aí, mas eu gosto de pesquisar. Aí eu fui pesquisar só sobre 3. Eu pesquisei sobre o amor. E eu descobri que se eu tiver o fruto do amor, eu já tenho 3. Porque o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor.
O amor se alegra. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O William falou aqui que uma das características do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amabilidade. Nos tempos de hoje é difícil esse, né? É tratar as pessoas com todo respeito. E a gente é muito bom para tratar com todo respeito os de fora, né? Mas os de dentro de casa, o respeito fica longe. A gente é muito bom para ser amável com um discípulo, com um liderado, com um amigo, mas com o marido, com a esposa, com os filhos, no lugar onde nós somos mais espremidos para que o fruto venha, muitos de nós estamos sendo reprovados. A pessoa amável, ela é amada por seu caráter, que reflete a bondade de Deus. Por último, eu quero falar sobre domínio próprio. É o que nós mais ouvimos falar sobre os frutos e o que nós menos temos. Você sabe por quê? Porque nós até falamos assim: não, dentro de casa eu nem respondo mais. Eu estou conseguindo dominar, eu estou conseguindo ter o controle ali. Eu já nem respondo como eu queria. Mas um tempo atrás o Espírito Santo falou comigo que eu não tinha domínio próprio. Falei: não, mas eu já mudei tanto. Você não consegue dizer não para um pão. Isso é falta de domínio próprio. Quantos aqui concordam que álcool é pecado? Pode levantar a mão, gente. Quem concorda que é pecado como eu, por que é pecado? Porque faz mal para o meu corpo. E por que você toma a geladinha lá, a cola, que faz tanto mal quanto o álcool? E por que você ingere no seu corpo coisas que fazem mal para as suas células, para o seu cérebro? Domínio próprio, fruto do Espírito. Nós somos bons em dizer não para as pessoas, mas dizer não para o estômago, até porque uma mentira do inferno, crente não bebe, mas crente come, esquecendo que é pecado também. Esquecendo que quando nós ficamos 1, 2, 3 horas da manhã acordados, tendo que levantar às 6 no outro dia, corroendo o nosso cérebro, nós não estamos cuidando do templo do Espírito Santo. É pecado também. Esses dias eu estava ouvindo o Subirá, um dos maiores mestres do Brasil. E aí ele falou que ele pesou 158 quilos. E a pastora da Itália veio, isso acho que em 2013, tem uns anos. Quando ela chegou na casa dele, ela falou assim: como que tá os teus exames? Tudo certo, fiz semana passada. Mostrou para ela, tudo certo. Ela, pressão alta, certo. Aí ela virou para ele e disse assim: o corpo é um cartão de crédito. Você vai passando, a conta vem. Menos de um ano depois, ele repetiu aqueles exames, começou a ter pressão alta. Então ele falou: não, agora eu preciso cuidar, né? Perdeu 30 quilos. Depois ele estava em a igreja, 5 anos se passaram. Ele estava em uma igreja pregando. Terminou ali o culto, todo mundo foi lá
comer. Um pastor pegou o prato dele e colocou pouquinho a comida. Aí o Subirá falou assim: não, eu preciso zoar ele, né? Aí ele foi lá: de dieta, pastor. Aí ele virou para o Subirá e disse assim: quantos anos você tem? Aí ele falou, a conversa começou a ficar feia pro meu lado. Ele falou assim: eu tenho 42 na época. Aí ele falou assim: quando eu tinha 40 anos eu morri. Aí o Subirá falou: nossa, interessante, agora eu quero saber, porque eu nunca conversei com alguém que já morreu e está aqui. Ele falou: quando eu tinha 40 anos, eu tive 5 paradas cardíacas. 4 eu voltei, mas na 5ª não. E ali, em espírito, eu saí do corpo e eu vi o médico entregando a minha aliança para minha esposa e falando do meu falecimento. Atrás de mim eu ouvi uma voz como o som de muitas águas. E eu sabia que era Jesus. E Jesus falava no meu ouvido: suicida. E ele falou: não, Jesus, eu não tirei minha vida. E aí Jesus levou ele para o velório. E as pessoas chegavam perto do caixão e falavam assim: nossa, pastor, homem de Deus, mas Deus levou ele tão cedo. Aí Jesus falou para ele: além de ser suicida, você transmite para mim a culpa que é sua. Aí o Subirá falou que ele ouviu aquilo, ele foi orar e ele falou para Deus: eu entendi, Senhor. Nunca mais o Senhor vai usar ninguém para me chamar a atenção. Eu entendi o que eu preciso fazer. E ele disse: me dá 1 ano, Senhor, para eu fazer o que eu preciso fazer. E ele perdeu 64 quilos. E agora ele fez livros falando sobre como nós precisamos cuidar do nosso corpo. Um dos grandes avivalistas da Europa morreu com 29 anos, eu não vou saber o nome dele, eu até sei, mas como eu não sei falar em inglês, eu não vou me atrever a falar aqui, né? Ele morreu com 29 anos e no leito de morte ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, não posso mais carregar a mensagem. Nós somos templo e morada do Senhor. Nós precisamos entender o que são os frutos. Porque nós estamos dentro da igreja achando que estamos dando frutos. E nós não estamos. No Evangelho, Jesus fala assim: que chegarão alguns para Ele e dirão assim: em teu nome eu preguei. Eu curei, eu ressuscitei em teu nome. E Jesus falou que vai chegar o dia em que Ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu quero te convidar nessa noite a deixar o churrasco subir, o cheiro do churrasco subir. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Refletir. O que nós temos feito com o poder que o Senhor nos deu? E o que nós temos feito com a mensagem que Ele nos deu? Quais os frutos? Se Ele viesse agora, eu quero que você lembre daquela passagem que fala sobre a figueira. E quando Jesus teve fome, chegou perto daquela figueira, ela só tinha folhas. Se Jesus chegasse para nós hoje e pedisse algum desses frutos,
será que nós teríamos? Será que nós teríamos os frutos gerados pelo Espírito? E quando alguém chega do nosso lado, será que nós temos esse fruto gerado pelo Espírito em nós? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você deseja, em primeiro lugar, nós vamos fazer 2 orações. Se você deseja entregar aqui para Ele esse fruto que está faltando, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você entendeu que você está faltando algum desse fruto, e se você quer ser cheio do poder, porque eu vou te falar uma coisa: quando o cheiro da carne sobe, ele vem sobre nós. Quando o cheiro da carne sobe, ele vem sobre nós. Os intercessores, se eles puderem orarem.